Onde está presente a psicanálise nos dias de hoje, a psicoterapia? Ela está presente nos ambulatórios, está presente nos cursos de psicologia das universidades, no tratamento de jovens que passam por processos socioeducativos no Código Penal. E são condições multidisciplinares, né? Digamos assim, uma pessoa que tem já uma determinada formação, ela se aperfeiçoa na psicanálise freudiana, por exemplo, né? Ou na lacaniana, né? Então, o que a psicanálise pode ajudar? Ela pode ajudar para que o ser humano tenha uma melhor compreensão da sua vida, uma melhor compreensão dos seus sentimentos e sobre as próprias atitudes. Por exemplo, quando nós falamos de uma perversão, uma agressividade, o sentimento de autodestruição, tudo isso pode ser trabalhado num ambiente clínico. Então, ao trabalho com temas, por exemplo, lidar com a ansiedade, eventos traumáticos, muito comum hoje nas grandes cidades, os assaltos, os sequestros relâmpagos, isso fica trauma. Isso não é trauma da infância, é trauma da vida atual, é trauma da posteridade, né? É trauma da contemporaneidade. E um outro trauma também que a psicanálise ajuda muito é o trauma dos ciúmes. Quando o ciúme se torna patológico. É onde então a pessoa começa a entender e a visualizar como entra esse campo psicopatológico do ciúme, da tendência ao apego egóico, da ligação com o objeto, com a hipersensibilidade a determinados requintes da beleza, né? Há pessoas que se apaixonam pelo sexo oposto por determinados fetiches. Então tudo isso é trabalhado com o inconsciente, com a psicanálise, né? Por exemplo, um caso que nós uma vez lidamos, um jovem, quando criança, ficava abraçado às pernas e os pezinhos da mamãe. E fazia muito calor, notadamente a mamãe utilizava roupas, trajes veraneios, né? E ele cresceu com anos e anos com aquela prática, com aquele hábito. Se tornou um adulto e não sabia dizer por que tinha dificuldades em ir na praia e ver as mulheres trajando o famoso biquíni. Isso para ele foi uma coisa muito delicada, muito indigesta, porque ele se sentia mal com isso. Ele sentia uma atração muito grande em ver as pessoas em trajes de banho, e isso era desconfortável, isso é desconfortável, e estava no inconsciente dele, né? Freud explica, né? Estava no inconsciente. Quando essa atração é muito grande e está no inconsciente, notadamente a pessoa leva isso ao seu dia a dia. A pessoa leva isso ao sentimento que ela tem pela vida. E se culpa. Isso é o pior. E se culpa. O problema em se culpar é o fato de que a culpa leva a neuroses. E as neuroses levam à infelicidade. Então, às vezes, são pessoas que poderiam estar felizes com o que têm, felizes com o relacionamento que têm, felizes com as pessoas que a rodeiam, com a casa que adquiriu, com o automóvel que adquiriu, e às vezes, por causa de um trauma inconsciente, se sentem infelizes. E com isso, acabam sofrendo. E o sofrimento psíquico, ele gera somatização, gera dores generalizadas nas fibras musculares, né? Nas junções das articulações, chamada fibromialgia, né? Dores generalizadas pela fibrose muscular, gera também consequências de ansiedade,
medo patológico, e às vezes vem tudo de um trauma. Então a psicanálise é muito atual nesse sentido, porque ela ajuda a pessoa a revisitar o seu passado. Com isso, o jargão Freud explica é muito válido. Veja bem, Freud, ele teorizou os sonhos e a sexualidade em busca de desvendar os mistérios da mente. Ele viu que por trás de todos os tormentos humanos existia uma relação conflituosa com o aspecto sexual. Então, essa é uma crença de Freud, o pai da psicanálise, que é um dos teóricos mais influentes do século XX. Freud, Jung, Viktor Frankl, Winnicott, Sartre, Lacan, todos eles passaram por esse século XX contribuindo para o pensamento coletivo. Então Freud, que era um médico austríaco, o que ele faz? Ele revoluciona os tratamentos das neuroses, dando voz às histéricas. E dá início a um aspecto muito importante dentro da própria psicologia, que é o aspecto da escuta. Sem a escuta, não há uma segura transferência numa análise. Não há uma diminuição do sintoma. Então, com isso, o que acontece? A prática clínica que conhecemos hoje, ela seria inviável sem a ajuda de Freud. Ou seja, a própria visita que você vai a um psicólogo hoje, tem algo de Freud nos psicólogos de hoje. Quando eles sentam, quando eles colocam um divã, quando eles dão a oportunidade de falar. Então, o que acontece? Olha só o que Freud diz aqui. Esse aqui é um manual que nós temos, 100 minutos para entender Freud. É um livro da coleção Saberes, da Astral Cultural. É uma obra muito importante, foi organizada pelo pessoal da Astral Cultural. Fala o seguinte: orientando o paciente a se escutar, a verbalizar o que ele está falando para o terapeuta e a se escutar, ele aprende a fazer escolhas, responsabilizar-se por elas e assumir as rédeas da própria vida, sabendo lidar com alguns embaraços que podem acontecer. Esse é o ponto essencial. A psicanálise, então, é extremamente atual, é extremamente válida nos dias de hoje. Claro, houve algumas modificações, algumas adaptações, como por exemplo a clínica online, mas ela é de extrema relevância para ajudar nas curas das neuroses. E não se enganamos, uma neurose pode levar a uma depressão, uma neurose pode levar a uma deficiência alimentar, uma neurose pode levar a distonias psíquicas, a insônia. Então, por isso, a psicanálise nesse ponto é extremamente atual e importante. Nós, como psicanalista clínico, também temos as nossas limitações, Também às vezes estamos saudáveis, às vezes ficamos doentes, com uma gripe. Isso às vezes tem que remarcar um atendimento, que a gente às vezes pede desculpas de coração. Mas o importante é frisar que uma vez que nós iniciamos o processo de análise, esse processo ele vai em busca do autoconhecimento, ele vai em busca da superação, ele vai em busca de diversos parâmetros que a vida nos traz para entender melhor o mecanismo da vida. Eu vou concluir a terapia no divã com Homero Roberge Filho de hoje, com uma frase de Jung, que também foi psicanalista, e que depois de ser psicanalista fundou a psicologia analítica. Mas ele foi muito bom quando ele foi psicanalista, eu tenho certeza. Ele dizia o seguinte: da mesma forma que introduzimos um tempo na quarta dimensão da física moderna, o espaço-tempo irrepresentável, assim também uma ideia tem caráter próprio e significado na consciência e no inconsciente do ser humano. Mero psicanalista clínico, Oscar de Luz. Precisar, temos o nosso contato. E com essa breve exposição, seja bem-vindo ao Divã com Homero Filho.